vocês estejam bem. Aqui é a Prof. Carol. A aula dessa semana, então, nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel, sobre uma situação que ele viveu de perigo e que ele confiou no Senhor muito. Alguma vez já aconteceu isso contigo? Já passou por uma situação de perigo, de medo e confiou no Senhor? É isso que nós temos que fazer, né? Confiar no nosso Deus, orar e confiar nele. Então, a gente vai ver o que aconteceu com Daniel, né? Então, antes de começar a nossa aulinha, quero lembrar os pais de sentar com seus filhos, assistir a aulinha, orar, ler a palavra de Deus junto, né? Investir esse tempo na vida do seu filho e conhecer junto esse momento de perigo que Daniel viveu e de confiança no nosso Deus. Vamos lá? Então, crianças, o título da nossa história é No Meio dos Leões. E essa história está na Bíblia, em Daniel, no capítulo 6. Então, vamos ver. Há umas aulinhas atrás, nós já falamos sobre Daniel. Nós estamos falando sobre Daniel, na verdade. Sobre situações que Daniel, esse personagem bíblico, ele tem vivido, ele viveu. Então, só para lembrar, Daniel veio cativo, né? Ou seja, veio prisioneiro lá de Judá, que era a terra dele, a terra natal, e ele veio para Babilônia, veio como escravo, né? E ali ele se destacou, ou seja, ele se tornou uma pessoa importante, porque ele era um bom empregado, ele era inteligente, né? E o rei na época, né, que era o Nabucodonosor, colocou ele então num bom emprego. Ele servia, ele trabalhava no palácio junto com o rei, que era Nabucodonosor. Foi passando um tempo e mudou o reino, né? Veio um outro reino que venceu o reino da Babilônia. E esse rei agora se chamava Dario. Esse rei também gostava de Daniel. Daniel era um homem de Deus. Ele servia ao Senhor independente da situação. Então, o rei Dario era amigo de Daniel. Aqui a gente tem a figura do rei e de Daniel. Eles gostavam um do outro, eles tinham uma amizade, né? Acontece que essa amizade fez com que outras pessoas que trabalhavam no palácio ficassem com ciúmes e com inveja de Daniel. E aí eles pensaram que eles tinham que fazer alguma coisa para tirar Daniel de perto do rei, para acabar com essa amizade de Daniel e do rei Dario. Então eles ficaram pensando que armadilha que eles iam fazer para destruir essa amizade. Eles não gostavam de Daniel. Olha ali as carinhas, ó. Assim estavam aqueles homens que trabalhavam ali junto com Daniel. Então eles estavam com raiva de Daniel, estavam com ciúmes. Mas eles eram homens maus, porque Daniel, ele era fiel, ele era honesto, ele trabalhava para o rei com fidelidade, né? E aí aconteceu que esses homens tiveram uma ideia e chegaram para o rei e falaram assim, ó, para ele fazer uma lei que ninguém podia adorar, fazer oração para nenhum outro Deus, fazer nenhum pedido para nenhum outro Deus, para nenhum Deus, só pedir para o rei. Olha o que eles escreveram. Qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, esses homens insistiram para o rei assinar essa lei, para que ninguém, durante 30 dias, pudesse, então, fazer nenhum pedido a nenhum Deus e a nenhum homem, a não ser ao rei. Acontece que Daniel era fiel a Deus, né? Ele continuava orando a Deus. E aqui a pergunta, né? Vocês já tiveram ciúme de alguém? Vocês já pensaram assim, ai, aquele colega tirou uma nota boa e eu não, ai, que ciúme dele. Ou ai, o coleguinha tem um lápis de cor que eu queria ter, ai, que ciúme dele. A gente não pode ter, né? O que aqueles homens estavam tendo era ciúme de Daniel. E não pode, cada um tem o seu valor, né? A gente tem que se alegrar. Se o amigo tirou nota boa, que bom que ele tirou nota boa. Então eu vou ficar feliz por ele. Se o colega lá tem o lápis que eu queria, eu vou ficar feliz por ele. Que bom que ele pode ter o lápis, ele pode até me emprestar, né? Então a gente não pode ter ciúmes, como aqueles homens tiveram de Daniel. A gente não pode ter ciúmes. Isso é pecado, né? A Bíblia nos ensina a se alegrar
com quem está alegre. Então eu tenho que ficar feliz porque ele tirou uma nota boa, porque o meu colega tirou uma nota boa. Eu tenho que ficar feliz com o colega que tem aqueles lápis que são bons, que eu gostaria de ter, né? Então, não podemos ter ciúme. Essa é a primeira lição da aulinha de hoje. Voltando então, depois que o rei assinou aquela lei, né? Os inimigos de Daniel, aqueles homens maus, eles ficaram só cuidando para ver se Daniel ia orar a Deus ou não. E é claro que Daniel foi orar, ele orava 3 vezes ao dia a Deus. E eles ficaram espiando e pegaram Daniel no flagra. E levaram Daniel ao rei. E o que aconteceu? O rei ficou triste, muito triste, mas teve que cumprir a lei. Afinal de contas, ele tinha assinado a lei, né? Então levaram Daniel até a cova dos leões. Então era um buraco onde tinha leões. Quem ia lá para dentro, o que acontecia? Morria, né? Os leões comiam as pessoas que entravam lá dentro. E era o que os inimigos de Daniel queriam que ele morresse, né? Para acabar com a amizade dele do rei. O rei ficou triste porque ele gostava de Daniel. E o que ele disse, ó, que está escrito lá no capítulo 16, ele disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, o rei ficou triste, mas teve que cumprir com a lei e levou Daniel até a cova dos leões. Mas ele, no fundinho, assim, ele queria muito que Deus salvasse Daniel, porque ele gostava de Daniel, ele sabia que Daniel era um bom homem. E lá na cova dos leões, Daniel orou. Daniel continuou orando a Deus, né? Ele nunca parou de orar e de pedir para Deus e de falar com Deus. E o que será que aconteceu? Os homens queriam que Daniel morresse, né? Eles estavam lá esperando para ver se Daniel ia morrer. Mas o que aconteceu foi que os leões não comeram Daniel, não fizeram nada com Daniel. E no dia seguinte, o rei foi bem cedinho, porque ele não conseguiu dormir, ele ficou muito triste com Daniel lá na cova dos leões. E aí ele foi correndo lá de manhãzinha e abriu lá a porta e chamou Daniel. E para ver se Daniel estava vivo, né? Porque ele tinha aquela esperancinha assim. Aí ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele perguntou, né? Ó, Daniel, tu tá aí dentro? Será que Deus te livrou? O Deus que tu adora, será que ele pôde te livrar? E olha o que Daniel respondeu. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Então, Daniel respondeu, ó, o meu Deus enviou o anjo dele, né? E fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram nada. Eu tô vivo porque eu sou inocente. Eu não pequei contra o rei, né? Eu não pequei contra Deus. Tudo que eu faço é certinho. Eu não cometi nenhum crime, né? Para ser colocado na cova dos leões. E o rei ficou muito feliz porque ele gostava muito de Daniel. Muito feliz. Porque o rei de Daniel pôde salvá-lo, né? O nosso Deus pode todas as coisas. Daniel confiou em Deus, né? E Deus livrou ele, mandou o anjo e nada aconteceu com Daniel. Deus amava Daniel, como ele nos ama, como ele te ama, como ele me ama, né? Deus, ele tá sempre pronto para nos ajudar em qualquer situação. Ele manda os seus anjos, né? Diz a palavra que ele manda os seus anjos para nos guardar. Então, nós temos que confiar no nosso Deus. A palavra aqui, a lição, né? A segunda lição que a gente tira aqui, ó, é ter confiança em Deus. É confiar em Deus porque Ele é fiel. Na Bíblia, nós conhecemos muitas histórias demonstrando a fidelidade de Deus, né? Como Deus é fiel. Então, nós temos que ter confiança nele. Daniel confiou em Deus, confiou que Deus podia livrar ele daquela situação difícil, né? E aí o que o rei fez? Escreveu uma carta para todo o reino dele. Olha o que estava escrito. Em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Então, o rei Dario, ele tinha outros deuses lá,
Mas ele teve que reconhecer que o Deus de Daniel é soberano, é o único Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, porque ele salvou Daniel, ele livrou Daniel, ele operou sinais e maravilhas, ele fechou a boca dos leões, né? Então Deus fez um milagre ali para salvar a vida de Daniel. Então, mesmo o rei não confiando em Deus, mas ele reconheceu e disse para todo o reino dele, ó, todo mundo tem que tremer e temer ao Deus de Daniel. Glória a Deus por isso, né? Através da vida de Daniel, Deus foi glorificado, não só nessa situação, mas nas outras aulinhas, né? Nós vemos isso, e nessa situação também. Então, a nossa lição maior, assim, da aula de hoje é confiança, tá? Confiar em Deus, porque Ele é fiel. Nosso Deus é fiel, então nós podemos confiar nele. Agora vamos aprender uma musiquinha sobre confiança em Deus, sobre o quanto Ele é fiel. Gostaram, crianças? Então, Deus é fiel, né? Nós podemos crer, confiar no nosso Deus, porque Ele é fiel. Quero ouvir todo mundo dizer aí, Deus é fiel, né? Vamos ouvir depois, vocês podem ouvir a musiquinha de novo até aprender, tá bom? Então, agora nós vamos orar para agradecer a Deus, né, pela nossa aulinha e pedir para Ele para que nós tenhamos confiança nele. Vamos lá, vamos fechar os olhinhos, baixar a cabeça e vamos orar. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada pela nossa vida, pela vida da nossa família. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti em todas as situações, que em todo tempo, em todo lugar, na escola, na igreja, em casa, nós possamos confiar em Ti quando nós estivermos passando por um momento difícil, que nós possamos confiar em Ti, que o Senhor pode todas as coisas. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então a gente tem sempre que orar e pedir para Deus para aumentar a nossa fé, né? Para a gente cada vez mais confiar em Deus. Certo? Então nós chegamos ao desafio da nossa semana. O desafio da semana é memorizar esse versículo bíblico, então que está lá em Apocalipse 2:10. A prof vai falar e vocês vão repetir aí, tá bom? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Vamos lá de novo? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Mais uma vez. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, esse é um versículo para vocês decorarem, para a gente decorar durante a semana. Ali tá o número do telefone da prof, para os pais gravarem um videozinho e mandar para a prof para mostrar aí que vocês conseguiram decorar mais um versículo, né? Então, a cada aulinha, quase que toda semana, tem um versículo para decorar. É muito importante que a gente decore os versículos da Bíblia, né? E esse, então, tem a ver com a fidelidade, com a confiança em Deus, né? Que tem tudo a ver com a nossa historinha. Certo? Então, que como Daniel confiou, que a gente possa confiar em Deus e ser fiel para sempre, até a morte. Vamos lá falar de novo o nosso versículo? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10.
Mais uma vez. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Certo, crianças? Fiquem com Deus, então. Assistam de novo a aulinha, a musiquinha. Aguardo os vídeos, então, com os versículos decorados, hein? Deus abençoe. Até a próxima aulinha. Beijo.